Olá, aqui é a doutora Roberta Rocco, especialista em ciência da mente e saúde integrativa. Nesta série você vai descobrir como ativar a autocura através de um modelo de tratamento inovador, trabalhando de forma online, mesmo já sendo um profissional da saúde ou não. Meu nome é Thalita Maluf, eu sou fisioterapeuta e especialista em saúde integrativa. Eu sou portuguesa, o meu nome é Maria Fernanda Vitorino Rota, tenho 72 anos e sou assistente social. Eu sou o Ricardo, eu sou daqui de São Paulo, capital. Eu trabalho com osteopatia e agora com a Seven Healings. Eu sou a Isabel Cordeiro, moradora de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, professora e aromaterapeuta. Aqui você encontrará todas as respostas. E nesse episódio 1 eu vou te mostrar como as memórias do passado e eventos marcam o corpo e geram sintomas físicos e bloqueios emocionais. E principalmente, como é possível identificar esses registros e apagá-los para eliminar os sintomas por completo em até 3 sessões. Estava fazendo um curso de PNL para o meu próprio desenvolvimento. E no curso de PNL, no grupo de WhatsApp, surgiu o nome da Roberta Rocco. Eu me joguei e me identifiquei demais, tanto com a doutora Roberta quanto com a técnica em si. E eu queria relatar um dos atendimentos, que é uma menina que quando veio para mim tinha 12 anos. Ela veio para mim mais no começo do ano. Ela tinha crises renais semanais. E dando consciência para a família, para os pais, criando estratégias dentro da nova medicina germânica, a gente conseguiu reduzir um pouco as crises dela. Então ela ia para o hospital toda semana, a gente conseguiu espaçar um pouquinho mais. Porém, ainda faltava, ela ainda tinha crise, ela tinha dor. Para uma criança é muito sofrido. Então eu fiz o atendimento dela online. Eu fiz hoje 2 atendimentos nela, com espaçamento de 30 dias. E tanto ela quanto a mãe dela relatam que ela não teve mais crise nenhuma renal. E ela tinha uma queixa secundária de enjoo todos os dias pela manhã, e com sensação de refluxo, e nunca mais teve esse sintoma também. Então hoje eu posso dizer que eu encontrei a minha cereja do bolo e me considero hoje um terapeuta Seven Healings. Se você ou seu paciente não melhora, não é que tem algo de errado com você ou com ele, mas sim porque os tratamentos tradicionais disponíveis não são completos e não levam em consideração todos os aspectos do ser humano. Veja só este caso. Era uma terça-feira à tarde e eu estava em Londres trabalhando quando eu recebo uma mensagem de um paciente online do Brasil. Ele escreveu na mensagem: já tinha pensado várias vezes em tirar minha vida, chorava muito e perguntava para Deus por que eu estava passando por isso, já não aguentava mais as minhas crises de pânico. Foi quando Deus colocou você no meu caminho. Nós fizemos a primeira sessão dia 19 de dezembro e em janeiro de 2020 as crises simplesmente sumiram junto com a solidão profunda. Eu sou Luiz Fernando, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Conheci a Roberta Rocco depois de várias procuras, tratamento da síndrome de pânico, que eu sofri durante 3 anos. Aí marquei a consulta com a doutora, fizemos a primeira consulta e já nas primeiras semanas eu já tive uma melhora de 100%, já não tive mais crise de pânico. As minhas crises de pânico, não conseguia sair de casa, não conseguia atender o telefone, não conseguia atender o portão, vivia pelos cantos. E hoje, graças a Deus e a doutora Roberta Rocco, eu estou curado. O caso do Luiz é uma das centenas de casos que recebo diariamente. Se você acha que isso parece impossível, eu te entendo, porque eu também pensava assim. Mas isso acontece quando você une um tratamento rápido e efetivo juntamente a uma comunicação clara e implementando estratégias éticas e corretas para alavancar o seu trabalho. Por consequência, você é recompensado e a procura só aumenta. Se isso não fosse totalmente possível, eu não estaria aqui falando sobre isso. Se você acha que é impossível, isso é uma crença limitante que você pode ter e que impede você de ser um profissional realizado e mesmo uma pessoa que não acredita ser possível se curar. Mas nada acontece por acaso e tudo tem um porquê. Não é à toa, não é por acaso que você está aqui me assistindo agora. Se você está aqui, eu posso te ajudar.
é um propósito na sua vida que veio como resposta à busca por algo novo. Eu sou uma pessoa, um ser humano normal, assim como você. Eu tinha a missão de ajudar pessoas através do meu trabalho. Sempre gostei de cuidar de pessoas, mas eu também tive as minhas dores. Eu nasci numa família do interior de São Paulo. Desde o meu nascimento, a minha mãe começou a me tratar pela medicina alternativa. Ela tomou esta decisão pelo seguinte: ela queria ter mais filhos, mas não conseguia. Os médicos diziam que ela não podia mais ter filho e, pior, que ela tinha que operar. Ela, não satisfeita com esta notícia, foi num médico que tratava pela saúde integrativa e, após exatos 6 meses, ela engravidou. Desde então, o fato de eu ter nascido na medicina integrativa, eu cresci longe dos medicamentos. Nunca tomei antibiótico e não sabia o que era antitérmico e anti-inflamatório. Esses medicamentos simplesmente não faziam parte da minha vida. Por volta dos 12 anos, eu comecei a sofrer muito bullying por isso e outros motivos na escola. Quando eu tinha uma gripe, ao invés de levar remédio na escola, eu levava chá de pimentão, por exemplo. E aquilo para a escola era algo novo e completamente estranho. E eu diariamente era taxada como uma menina estranha, fora do padrão. E além disso, para ajudar, eu comecei a engordar, o que ficava ainda pior com o bullying e os apelidos. Feia, burra. Teve uma época que eu apanhava todo santo dia de alguém. E isso durou cerca de 1 ano. Passados alguns anos, em 2001, eu tive um quadro de depressão e logo depois, naquele mesmo ano, a minha primeira crise de pânico. E foi aí que eu senti na pele todos os sintomas horríveis desses 2 estados. No caso da depressão, angústia, tristeza, sentimento de incapacidade, vontade de fazer nada e principalmente uma culpa que vinha do nada. Mas foi nas crises de pânico que eu senti os piores sintomas físicos da minha vida. Mãos geladas, formigamento forte nos braços e nas pernas, formigamento na cabeça. Eu pensava que estava tendo um AVC, uma sensação de morte iminente. E teve um dia que eu realmente achei que eu fosse morrer, que eu estava infartando. Ao mesmo tempo que eu estava exausta com tudo isso, eu sentia que tudo aquilo estava acontecendo por alguma razão. A partir daí, eu comecei a me interessar cada vez mais pelo funcionamento do corpo e da mente. Eu fui em busca de informações para compreender o que estava acontecendo comigo. Após algumas crises, eu percebi que eu conseguia controlar os meus sintomas com o controle da minha mente. E essa vivência da depressão e da crise de pânico foi extremamente importante e valiosa para mim. Primeiro, porque eu pude perceber uma força de superação incrível. E segundo, porque eu descobri a minha verdadeira paixão: saúde, ciência da mente e comportamento humano. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Roberta Rocco, especialista em nova medicina germânica e microfisioterapia, criadora do método 7 Curas, 7 Healings e fundadora da Academia Mind Instituto Roberta Rocco. Eu já ajudei mais de 9.200 pacientes e mais de 5.000 alunos a se curarem dos mais diversos sintomas. Pessoas que vieram de diversas regiões do Brasil e do mundo, incluindo Europa, Estados Unidos, Índia. Eu me graduei em fisioterapia, fiz pós-graduação, especializações em terapias manuais, terapia crânio-sacral, saúde quântica, programação neurolinguística, epigenética e microfisioterapia e nova medicina germânica. Eu passei anos estudando o funcionamento do corpo humano e como a nossa mente impacta diretamente a saúde. Ao todo, foram mais de 23 formações nacionais e internacionais. E foi por este motivo, através do meu conhecimento científico, juntamente com a minha experiência clínica de mais de 14 anos, que eu elaborei a minha própria metodologia, capaz de ativar a autocura completa, eliminando o sintoma de forma efetiva. Em 2015, eu tinha um plano de morar fora do país e expandir meus horizontes. Foi a partir daí que eu comecei a realizar as minhas sessões de forma online, através da internet, e os resultados foram ainda maiores. Ao todo, foram mais de 14.000 pacientes e alunos que eu tive a oportunidade de ajudar e ser o guia. Mas nem sempre foi fácil. Em 2011, eu queria entender por que
Por mais que eu ganhasse bem, no final do mês não sobrava quase nada e a conta passava raspando. Foi em 2012 onde tudo mudou. Eu fiz a primeira formação na área de negócios. Foi aí que eu bati o meu faturamento dos sonhos em agosto de 2014. Mas desta vez eu tinha aprendido a fazer o correto. O planejamento pessoal alinhado ao planejamento profissional. O meu sonho era ajudar o maior número de pessoas. Mas para mim, isso só se tornaria uma satisfação, uma realização de um sonho se as minhas contas fechassem. Por isso, eu investi muito nessa área. Ao todo foram mais de R$300 mil apenas em formações nessa área de empreendedorismo, fora as outras 25 formações técnicas na área da saúde integrativa. Eu descobri que ser um profissional de sucesso vai além de se formar na faculdade ou de fazer dezenas de especializações. Eu tinha um conhecimento valioso e único nas mãos. Foi quando eu comecei a dar palestra, abri o meu canal no YouTube e realizei o meu primeiro treinamento na área da saúde integral, em 2015. Acredite, o que eu vou te ensinar não está em livros publicados no Brasil e eu desenvolvi um método que eu aplico com os meus pacientes online todos os dias após uma série de estudos e pesquisas, vinda da Europa, dos Estados Unidos e até da Rússia. Essa é uma oportunidade para compreender alguma coisa, sendo profissional da saúde ou não, que pode ser colocado em prática para trazer a cura dos sintomas de fundo emocional ou físico em até 3 sessões. Meu nome é Lídia, eu sou fisioterapeuta. Eu vim contar um pouquinho da experiência do meu primeiro atendimento com a técnica Seven Healings online. E quando chegou nesse desafio de iniciar a parte prática, eu entrei em contato com uma amiga que também é fisioterapeuta e que mesmo assim, mesmo tendo conhecimento da área, ela sofria com uma dor em região de quadril há cerca de 3, 4 anos e de causa desconhecida. Ela, com todo o conhecimento dela, nunca conseguiu ter um alívio daquela dor. Inclusive, já havia sido atendido por um osteopata, um professor durante um curso, sem alívio algum. E foi incrível, porque ela estava deitada de barriga para cima durante o atendimento e eu numa posição que normalmente quando ela levantava, ela sentia uma dor muito forte, muito intensa. E ao levantar, ela já percebeu um alívio instantâneo. No dia seguinte, inclusive, ela me mandou um áudio super feliz, porque ela meio que ficou fazendo testes, né? Ficando em posições que normalmente geravam dor e onde ela pôde ver ainda mais o alívio, a melhora. Eu vou te mostrar como é possível atender de forma online, pois pode ser que você pense que isso não é possível. Eu me deparei com o chamado do curso da técnica Seven Healings, me despertou o interesse. Porém, também veio algumas dúvidas e objeções. A primeira delas foi: como que uma técnica que trabalha a ativação dos mecanismos de defesa e autocura vai ser ensinada online, sem o toque, sem a presença? E a outra dúvida foi: como é que eu vou aplicar isso online? E no último dia de inscrição, eu deixei para trás esses gatilhos negativos do inconsciente e trouxe a autoridade e a bagagem da doutora Roberta para me impulsionar a investir nesse novo conhecimento na técnica Seven Healings. Eu sou a Elisiane, moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Estou atuando como representante comercial e também agora como terapeuta integrativa da Seven Healings. Conheci a doutora Roberta Rocco ano passado, em 2020, aonde que eu fui paciente dela e eu tinha muitas crises de pânico e insônia, onde com 2 sessões eu fui totalmente curada e hoje eu encontrei meu real propósito de vida como terapeuta integrativa da Seven Healings. Mas não para por aí. Também vou te mostrar nessa série como você poderá se tornar um profissional dessa área, um terapeuta independente se você é fisioterapeuta, se você é psicólogo ou se não tem experiência na área e principalmente salvando vidas. Esse método pode ajudar pessoas a se tornarem mais confiantes, seguras, sem medo de doenças e medo de enfrentar os desafios da vida, já que você vai compreender através dos estudos comprovados com base na embriologia e filogênese, que são parte da ciência que estuda a evolução do desenvolvimento do corpo, desde o início da formação, desde o embrião,
o porquê o emocional influencia diretamente em todos os aspectos da saúde. E eu preparei um conteúdo de fácil compreensão e de extrema importância. Vamos atuar na causa da depressão, de uma ansiedade, crise de pânico, alergias, fibromialgia, enxaqueca ou dores crônicas. Ao todo, são mais de 40 sintomas. Então agora, vamos descobrir em 3 etapas como as memórias geram a maioria das doenças e como é possível identificar esses registros e apagá-los. Etapa número 1. Como e por que o corpo registra as nossas emoções? O corpo é como um computador, possui um HD na qual ele guarda todas as nossas programações. Ele guarda e revela toda a nossa história, desde a fase pré-concepção, fase fetal, infância e tudo o que aconteceu em todas as áreas da nossa vida. Portanto, não é só o cérebro que guarda as informações e memórias, mas principalmente o corpo guarda 80% dessas informações, desde registros na quais chamamos de memórias celulares. A ciência já comprova. Isso acontece porque todo o processamento dessas informações é feita pelo nosso sistema nervoso, na qual grande parte dele está espalhada por todo o nosso corpo. O cientista de Harvard, Jeffrey Statinover, assim como o geneticista e físico Joe Dispenza, afirmaram que por uma questão de necessidade de sobrevivência, armazenamos as informações inconscientes no corpo. É no corpo e não na mente que a maioria desses registros ficam inconscientes, ficam guardados. Essa é uma informação muito importante para a gente compreender que o corpo sofre tanto quanto a mente quando nós temos uma emoção, um conflito ou um estresse. Toda vez que algo nos acontece, o nosso corpo registra aqueles acontecimentos acolhidos com as emoções que estávamos sentindo naquele exato momento. A Michelle foi uma paciente minha que sofria dores de cabeça. Eu sabia que por trás daquela dor de cabeça havia um registro para ser acessado e desbloqueado. Durante o tratamento, encontramos o escudo de proteção específico que ela havia bloqueado como uma forma de defesa. Ia pelas pesquisas e pelo que a própria doutora havia comentado, que seriam por volta de 3 a 4 consultas, e foi necessário apenas 3 consultas. Na segunda consulta mesmo, eu já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais a dor de cabeça, já não tinha mais. Desde lá para cá, foi como tirasse, assim, literalmente tirasse com as mãos. Encontrar e tratar as memórias celulares é crucial e indispensável para a cura. E não importa se o sintoma é uma depressão, uma ansiedade, uma dor de cabeça ou dores pelo corpo. Para todos os problemas físicos e emocionais, existem uma memória celular, um registro a ser tratado. Quando não levamos em consideração o que o nosso corpo possui um arquivo que guarda os nossos registros, não adianta tomar apenas medicamentos, porque a cura dificilmente acontece. Etapa número 2. A importância de focar na memória celular e não no sintoma. O sintoma não é um problema. O corpo, além de ser um computador que armazena informações, ele também é como um mapa. Como todo bom mapa, ele mostra os pontos e cabe a gente levar a atenção aonde realmente importa. No caso do corpo e das dores, quando sentimos uma dor, um ponto no mapa do corpo é acionado e faz com que levemos a atenção a ele. Ao examinar o ponto da dor, consegue-se perceber que a origem é outra. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que sofre de depressão tende a se apegar ao sintoma da tristeza, como se estar triste fosse a única causa, e esquece completamente de olhar um passo atrás, o que causou a tristeza em primeiro lugar. E eu tive depressão 3 episódios. Então o que aconteceu? Com o programa eu consegui descobrir quando que desencadeou isso. Porque até então só o medicamento ele me tirava da crise, mas eu não conseguia entender o que eu sentia. E aí foi quando, através do programa, eu descobri que desencadeou esse trauma todo, essa tristeza, essa depressão e o pânico associado, né? No meu acidente de moto que eu tive com 20 anos de idade. Foi aí que eu propriamente travei, né? A partir do momento que eu apliquei a técnica, eu já tive o resultado. Me parece, né, depois agora de vários meses de curso, né? E algumas pessoas demoram um pouquinho mais
outras têm um retorno mais rápido, né? Eu tive em 30 dias. Aquela angústia, aquele vazio, né? Ele acabou depois da técnica. Eu fiz a técnica, algumas horas depois eu já não estava mais com aquele sentimento. Então é uma coisa que é muito rápido, né? Eu atendi uma paciente que veio até mim, pois ela estava com depressão. O sintoma era a depressão e a causa que ela atribuía era o fato dela estar acima do peso e achar que era inferior às outras pessoas. Bom, isso é o que ela enxergava da depressão dela. Devemos levar em consideração com certeza, mas uma coisa é o que ela diz e sente relacionado à depressão, outra coisa é o que o corpo dela sentiu, qual a emoção e o registro impactado principal que o corpo sentiu e armazenou. A real causa era outra história. Observando o caso dessa paciente, rastreando os fatos da sua vida, a gente descobriu memórias muito mais antigas da infância e da adolescência dela. Lá atrás já havia uma marca de tristeza e uma semente da depressão já estava plantada lá atrás, encoberta e guardando um fato que desencadeasse o processo que foi guardado. O que aconteceu lá atrás trouxe para o presente a depressão da vida dela. E para curarmos totalmente a doença, ou uma dor física ou emocional, é preciso ir até a raiz do problema. Tratar os sintomas só na superfície, onde ele manifesta os primeiros sinais, não é suficiente para eliminar de fato o problema ou sintoma. Uma pessoa se torna verdadeiramente curada quando elimina a semente e as raízes por completo. Vamos à etapa número 3. Todo sintoma envolve um ou mais escudos internos de proteção, e desativar esses escudos e enfraquecê-los é indispensável para a cura. Normalmente atribuímos os problemas de saúde, seja uma dor física, uma depressão, uma alergia ou mesmo um câncer, a fatores fora do nosso controle, no ambiente externo, como tabaco, substâncias químicas e fatores históricos genéticos. O que é errado e a ciência moderna nos prova. Bruce Lipton, geneticista e científico, mostra que apenas 5% das doenças são genéticas. O cérebro foi treinado para a gente buscar a causa dos problemas fora, como uma alimentação estragada que causou uma diarreia ou um colchão da cama que causou uma dor lombar. Mas quanto mais uma pessoa atribuir a causa e aos fatores externos, mais longe ela estará da cura. Somos pessoas que temos emoções, sentimentos e isso é um fato. Quando colocamos a culpa da doença e outros fatores externos, acabamos ignorando as emoções da causa real. Todo sintoma, seja físico ou emocional, possui uma emoção, uma ou mais envolvidas. E toda emoção é um produto final de uma experiência. Chamamos essas emoções registradas no momento do evento de escudos de proteção. Esse escudo protetor ligado à emoção é gerado no momento do estresse. Cada sintoma pode possuir um ou mais escudos protetores, e ao todo são 5 escudos que encobrem as emoções e os registros responsáveis por 99% das doenças. Temos o escudo da sobrevivência, escudo da desproteção, escudo da desvalorização, escudo da impotência e, por último, o escudo da perda. Esses escudos protegem a marca no corpo, aquele registro, e são eles que controlam as informações captadas e obtidas. Quer um exemplo prático? Quando uma pessoa trabalha sentada e abre a janela e na frente diz: "Que dia lindo, hoje vai ser maravilhoso". E quando uma outra pessoa que trabalha e abre essa mesma janela e diz: "Que droga, odeio esse calor, vai ser horrível trabalhar aqui hoje". Estes casos em que essas duas pessoas diferentes saem para trabalhar e se sentam de frente para a mesma janela, mas com visões diferentes e conclusões diferentes, o corpo vai reagir diferente também. No caso da primeira pessoa, o corpo está recebendo uma frequência de informações de bem-estar, de alegria, e dessa forma, hormônios de saúde e do prazer, eles são ativados. Já no segundo caso, as informações de estresse enviadas ao corpo podem acionar um desses escudos protetores, como o escudo da desvalorização ou até mesmo o escudo da impotência,
O que determina o tipo de escudo ativado vai depender da percepção que essa pessoa tem daquele evento. Nesse exemplo, quem você acha que vai ter maior chance de desenvolver uma dor lombar por estar sentado na cadeira o dia todo? A percepção do ambiente influencia diretamente na saúde e nós mapeamos tudo isso. Os sentimentos e emoções são verdadeiros comandantes da nossa vida e da nossa saúde. Bom, agora você já sabe as 3 etapas de como as memórias geram as doenças e sintomas e que é possível identificar esses registros e apagá-los. Já está ciente de que a cura de todos os males inicia aqui, da forma que estamos fazendo, com informação. Então, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e colegas da profissão. Quanto mais informação de qualidade levarmos para frente, mais estaremos contribuindo para um mundo melhor. Deixe um comentário aqui abaixo dizendo o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu. No próximo episódio, eu vou te mostrar na prática como os mapas corporais são capazes de identificar com precisão as datas, os eventos que bloqueiam a saúde, que adoecem e também impedem o crescimento profissional. Então fique atento ao seu e-mail que eu vou avisar quando liberar. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.